Paz seja convosco, sejam bem-vindos ao Bíblia, Teologia e Vida Cristã, nosso estudo de hoje, Conselhos para Estudantes de Teologia. Aproveitando a oportunidade, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para que vocês continuem a receber outros estudos bíblicos edificantes. No vídeo anterior, nós tratamos do assunto por que preciso estudar teologia. Dando continuidade a esse tema, nós vamos estudar hoje sobre alguns conselhos que os estudantes precisam guardar em seus corações para serem bem-sucedidos para a glória de Deus. Ser um teólogo é um dos grandes privilégios que Deus concede a alguns dos seus filhos. No entanto, isso precisa ser absorvido com muito cuidado, administrado com muito zelo, com muita humildade, para não enveredar por caminhos tortuosos. Leitura diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Estamos aqui lendo o texto de um grande homem de Deus, poliglota, sábio, cheio do Espírito Santo, missionário, teólogo, pregador, fundador de igrejas. O apóstolo Paulo está no final de sua vida, de seu ministério, passando o cajado adiante para o jovem obreiro Timóteo. Nas suas cartas ele orienta a respeito de como administrar a obra de Deus, conselhos práticos para a sua própria vida, para a sua própria pureza, foge dos desejos da mocidade. O amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e uma série de vários outros conselhos muito úteis para a vida do jovem Timóteo. Muito bem, e aqui nós percebemos o anseio de sua alma por continuar fazendo teologia, mesmo já com uma certa idade, mesmo já terminando a sua obra. Ele diz a Timóteo: quando você vier, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Olha o amor de Paulo pela obra, pelos estudos teológicos, pela Bíblia, por livros sobre a palavra de Deus. Muito precioso esse pedido que ele faz. E existem alguns conselhos que todo estudante de teologia fará muito bem se absorver, se guardar em seu coração. Primeiro, respeite as normas oriundas da sua igreja. Não seja um rebelde na sua congregação. Tem gente que começa a estudar e ele se acha mais sábio do que seu pastor, mais sábio do que os seus líderes, e começa a fazer um monte de encrenca, um monte de confusão. Isso causa mais escândalo do que edificação. Isso assusta os irmãos que estavam começando a pensar em estudar teologia. Então, a igreja não precisa de teólogos rebeldes. A igreja precisa de teólogos que levem a verdade com amor, com simplicidade, que corrija quando tem que corrigir, que receba a correção quando tem que receber, mas que seja um servo de Deus e da igreja. Discordou de alguma coisa? Procure seu pastor, converse com ele pessoalmente e, de acordo com a palavra de Deus, exponha aquilo que é certo, aquilo que é correto, mas nunca sendo o rebelde, aquele que causa dissensões na igreja. Segundo conselho, aplique a teologia à própria vida. Estudando teologia, você vai desenvolver melhor a sua mente, você vai ser mais organizado na aula, na pregação, você vai entender que existem pregações temáticas, textuais, expositivas, você vai conhecer melhor alguns termos hebraicos e gregos, você vai pregar com começo, meio e fim, mas tome cuidado porque muitas vezes alguns teólogos fazem uso desse conhecimento só para impressionar os demais. Ele prega muito bem, vive muito mal. Ele lê a palavra preocupado em pregar só para os outros e nunca preocupado em pregar para o seu próprio coração. Então a bem-aventurança não está em conhecer, está em trazer esse conhecimento para o seu próprio coração, para a sua própria vida e depois levar adiante. Terceiro conselho, tenha cuidado com o orgulho. O orgulho é terrível. O orgulho faz com que o homem tenha uma autoestima exagerada, uma visão muito grande de si mesmo, e conforme algumas interpretações, foi esse o motivo que fez com que o anjo de luz, o portador de luz, Lúcifer, uma palavra extra-bíblica indicando o nosso inimigo, ele estava no céu, uma das criaturas mais gloriosas criadas pelo Senhor. Ele ansiou, ele desejou
desejou ser semelhante a Deus, elevar o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo, e ele foi expulso do céu junto com uma terça parte dos anjos, porque ambicionou coisas grandes, coisas altas demais. Então tenha cuidado com o orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quarto conselho: cultive uma intensa vida devocional. Você vai ler mais, você vai conhecer outras obras, você vai desenvolver a sua parte intelectual de uma forma gloriosa, mas não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de depender de Deus na questão da oração. Fecha a porta do teu quarto, vai falar em secreto com teu pai que vê secretamente te recompensará. Teólogo precisa equilibrar o desenvolvimento intelectual e uma constante vida devocional na presença de Deus, cheio da graça e do conhecimento. Tenha um crescimento equilibrado e você será uma bênção na presença do Senhor. Quinto conselho: dedique-se à leitura. Vocês acreditam que existem teólogos que não gostam de ler? É impressionante, mas é verdade. Um teólogo que não gosta de ler, ele não entendeu o seu chamado ainda. Ou pior, ele nem foi chamado, está no lugar errado. Então precisa ter o hábito. Comece lendo 5 páginas, 10 páginas. Comece lendo temas que você tem prazer em conhecer, até que se forme um hábito. Há um sábio conselho popular que ensina que o hábito faz o monge. Então comece aos poucos, até que a leitura seja uma constante na sua vida. Um dos conselhos de Paulo a Timóteo é: persiste em ler. Jesus disse lá em Apocalipse 1:3 que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então precisamos ter esse desejo ardente pela leitura. O Ricardo Gondim, pregador, escritor muito famoso, disse certa feita que Deus é escritor e os que querem se achegar a Ele precisam aprender a gostar de ler. Deus revelou sua vontade gloriosa no decorrer dos séculos através de um livro, a palavra de Deus, as Escrituras. E então ele quer que o seu povo leia, e nós precisamos ler tanto a Bíblia quanto outras obras relacionadas a ela, cultura de uma forma geral, para estarmos bem informados quanto ao nosso tempo também. Sexto, se envolva nas atividades da igreja na qual congrega. Então o teólogo não pode ser uma pessoa antissocial, isolada lá na Torre de Marfim, longe de tudo e de todos, preso em seus argumentos, em suas teorias, em seus dogmas. Não, o teólogo precisa ser acessível, o teólogo precisa estar presente no culto de doutrina, na escola dominical, nas visitas nos lares, no evangelismo. Precisa estar frequente nos cultos, precisa participar das atividades da igreja, porque do que adianta uma teologia escondida, do que adianta ser luz debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira? Ela precisa estar no alto para trazer luz e iluminação a todos que estão próximos. Então a teologia precisa fazer com que o teólogo esteja próximo, acessível, junto dos irmãos, junto de sua comunidade, não isolado, distante de tudo e de todos. Sétimo, tenha cuidado com os desejos carnais. Não acredite, não use a teologia como escudo para a sua luta contra a carne, achando que você é diferente dos demais irmãos, das demais irmãs, entendendo que você é super crente, que você está no controle de tudo. Não. Grandes personagens da Bíblia tiveram grandes experiências na luta contra a carne, tanto com desejo do ego inflamado, quanto na questão sexual, dos desejos carnais. O José, por exemplo, foi bem sucedido porque ele fugiu dos seus desejos, e outros personagens seguiram esse exemplo também e foram bem sucedidos. Já o Davi não, ele ficou administrando o seu desejo, e quando menos percebeu, aconteceu o que aconteceu. Se envolveu com uma mulher casada, mandou matar o seu marido, e isso foi terrível para a vida do Davi. Então, fuja dos desejos da mocidade. Diante de demônios, diante de enfermidades, Jesus nos mandou expulsar, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expulsarão os demônios. Mas em se tratando de carne, a ordem bíblica é: foge dos desejos da mocidade. O oitavo é bem conhecido:
elogie em público e exorte em particular, uma frase muito conhecida. Então é bem isso, quer corrigir um irmão, quer trazer um conselho, uma orientação, chame ele em particular, oriente, corrija com amor, com mansidão, e quando tiver que elogiar, se quiser elogiar publicamente, faça isso, porque a teologia é para ajudar a gente a conhecer melhor a Deus, e não para não nos tornar seres arrogantes, presunçosos, soberbos, de forma alguma. Para concluir, eu repasso um conselho precioso que recebi quando comecei a estudar teologia. Seja um teólogo, estude teologia para você servir a Deus e a sua igreja local e a todas as pessoas que estão próximas. Então, precisamos estudar teologia por essas razões. Respeite as normas da sua igreja, aplique teologia à sua própria vida, cultive uma intensa vida devocional, dedique-se à leitura, se envolva nas atividades da igreja na qual congrega, tenha cuidado com os desejos carnais, elogie em público e exorte em particular. Paulo, no final de seu ministério, ainda estava preocupado com seus livros, com seus pergaminhos. Como anda a sua biblioteca pessoal? Por qual motivo você está estudando teologia? Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, família, ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, o Senhor Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém.